Did you know that the Lord knows your heart? Você sabia que o Senhor conhece o seu coração, o mais íntimo do seu coração, aquilo que nem às vezes você entende ou pode falar, perceber. O Senhor sabe, o Senhor vê e o Senhor conhece. Pastora Beatriz Canguçu, passando aqui para deixar os nossos minutos de devocional para esse dia. E eu oro para que no momento que você, mulher, ouvir essa mensagem, o Espírito Santo possa vir de encontro ao seu coração e ministrar vida, ministrar cura, ministrar coragem, correção, convicção para que com paz você viva o seu propósito com progresso e prosperidade. Gente, nós vamos ler alguns versículos poderosíssimos. Está num dos capítulos, não sei se você conhece, Jeremias, no Antigo Testamento. Esse é um livro a gente fala que é um dos profetas maiores, né? Um livro mais extenso e de um profeta que viveu ali, né? Sendo usado para declarar, anunciar as mensagens de Deus sobre um povo às vezes que não queria ouvir a voz do Senhor, até conhecia, até sabia que Deus existia, mas se desviou dos caminhos do Senhor, muitas das vezes resistia à voz dele. E esse profeta aqui, ali com o coração, né, em temor ao Senhor, rendido em arrependimento, está exercendo o seu papel de ser um porta-voz daquilo do Senhor, da palavra do Senhor sobre aquele povo. E tem algo tão especial, tão específico nesses versículos para nós. Vamos ler juntas? Jeremias, capítulo 17, do versículo 5 ao 10. Fala assim: assim diz o Senhor falando com o profeta para falar com o seu povo. Maldito é o homem, você também pode colocar que é mulher, o ser humano. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta de Deus. Olha aí, falando do coração. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Gente, esse é um lugar muito triste. Porém, however, versículo 7, bendito, abençoado é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele repete: ela será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para os ribeiros. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca. Então há um ano da seca, estações. Nem deixará de dar fruto mesmo na seca. O coração, faltando falar do coração, é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Olha aí a pergunta: quem é capaz de compreender o nosso coração, aquilo que está mais profundo no nosso íntimo, no nosso ser? Eu, o Senhor, versículo 10, que sonda, que discerne, que entende, que vê o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Uau, mulher, não sei se você já tinha lido esses versículos antes, talvez você já até ouviu falar, mas tem tantas coisas preciosas aqui. Primeiramente, né, assim como eu já abri nossa mensagem de hoje, o Senhor conhece o seu coração. Eu e você, e eu oro para que você tenha esse entendimento. Se você não tem, a palavra do Senhor nos revela isso, e quando nós cremos o Espírito Santo, recebemos o Espírito Santo, ele traz uma revelação ainda maior e melhor. Mais que uma revelação apenas mental ou natural, mas uma revelação de dentro para fora nos nossos corações, no nosso espírito. A palavra diz que todos aqueles que creem que Cristo, Jesus Cristo, morreu na cruz para pagar o preço, a dívida do pecado que eu e você cometemos, iniciou lá do primeiro pecado, a primeira desobediência, a rebelião de Adão e Eva ali, em escolherem não a voz do Senhor, e sim a voz da serpente, sim a voz da sua vontade, da sua carnalidade, da sua conduta. Nesse momento, quando o pecado entrou no mundo, houve uma ruptura da nossa aliança com Deus, nossa intimidade com Deus, e aí também começou a vir um lugar de pecado, um lugar de maldição, um lugar de dor, pobreza, falta, por um lugar de rebelião, de desobediência. E nesse lugar revelou o quê? A realidade do nosso coração carnal, o nosso coração falível, o nosso coração vulnerável, de nós mesmos. Nós não temos bem ou bondade, ou
o que é bom, realmente bom, de nós mesmos nós não temos nada que seja de fato bom. A própria palavra do Senhor diz em Tiago que a fonte do que é realmente bom, perfeitamente bom, é só um, que é o Senhor. E a palavra, como eu estava falando, nos ensina que todos aqueles que creem que Jesus morreu na cruz, pagou os preços pelos nossos pecados, ressuscitou e vive, dá-lhes o direito de serem chamados filhos e filhas de Deus. Ou seja, o Senhor desde o início nos formou, nos gerou na criação com Adão e Eva, a primeira família, para nos relacionarmos com Ele, para conhecermos a Ele, para conhecermos o coração deles e por escolha e amor obedecemos a palavra deles e vivemos uma aliança perfeita, eterna, abundante com tudo aquilo que Ele tem para nós. O lugar de paz, de vida, de abundância está apenas quando nós nos submetemos, quando nós obedecemos e acatamos e guardamos a palavra do Senhor. Fora desse lugar, a dor, a falta, a morte, a carência, a vulnerabilidade, a perda. E desde o momento que o pecado entrou no mundo, nós passamos a habitar, a coexistir com essa realidade. Por isso que glória a Deus por Jesus Cristo, que pagou o preço de sangue e de corpo, a entrega ali, a morte dele nos dá a vida. E hoje, pela vida dele, pelo sangue dele, nós somos justificadas. Isso é lindo e maravilhoso. Mas algo que é muito importante na minha, na sua jornada como mulher, como filha, aquela que é chamada com uma identidade límpida, uma identidade íntegra, uma identidade completa, não por que você faz ou por que você passou, ou por aquilo que você tem, mas por aquilo que Cristo é, fez, faz, estabelece em você. Nessa realidade de filho, o Senhor fala, filha, o seu coração de si mesmo, ele é corrupto. Ele é falível. De si mesma, não importa quão boas suas intenções sejam, no final do dia, no fundo, eu conheço as reais intenções do seu coração. Eu conheço a vaidade, a ganância, a corrupção, o egoísmo, a mentira, a preguiça, tudo aquilo, gente, que a gente camufla às vezes no decorrer do nosso dia, mas o Senhor fala, eu conheço o seu coração. E Ele fala, olha, todos os dias na sua vida você vai ter que escolher confiar no seu coração ou no coração do homem, aqueles que estão ao seu redor, ou buscar de mim, que sou a sua fonte, a sua real confiança e escolher confiar em mim, na minha palavra, nos meus desígnios. E é tão lindo que aqui essa postura, esse entendimento, essa escolha traz dois resultados diferentes. Aquele que confia no homem vai ser ali como um arbusto, não tem vida, não tem frutos. Parece que é um deserto, parece que é árido, não desenvolve, não multiplica, não frutifica. Por quê? Porque nós somos falíveis, mulheres. Nós mesmos, sem a presença, a graça e o favor do Senhor, nós não damos contas. E como é bom sabermos isso. Tira o pesado, a gente se achar independente, a gente se achar que está no controle. Não estamos mesmo, nem o ar que a gente respira, a gente controla. A gente depende do Senhor. Nosso coração aqui, o seu coração está batendo aí e você não está continuando, né? Nossa, quantas batidas que teve aqui para manter. Não, você vive o seu dia, graça, é bondade, é favor, é amor do Senhor. É a bondade dele, é a vida dele nos gerando vida. Mas nesse lugar, o desenvolver da sua vida vai depender onde está a sua confiança, mulher. E muitas das vezes você fala, não confio em homens, eu não confio nas pessoas, não, eu não confio naqueles que estão ao meu redor, mas você confia demais em si mesma. Autoconfiança, e não ao contrário de uma rendição completa, é a mesma coisa. Apesar de não estar confiando em outros homens, você está confiando em si mesma. Eu consigo, eu sei, eu faço. Você fala, não falo isso, mas as suas decisões, a sua postura, a sua fala, aquilo que lidera o seu dia, suas emoções, as suas escolhas, demonstra isso. Ela vai mostrar a essência que está no seu coração de fato, de quem você confia. A palavra nos ensina que aquele que teme ao Senhor é como uma árvore que tem as raízes juntos a ribeiros. Sabe o que é ribeiros? Às vezes não há um rio, um lago, mas é porque tem raízes profundas e mesmo em tempo de seca, porque essa árvore aqui, gente, ela está com folhas verdes, ela está frutificando mesmo em tempos de seca. E você fala, como é possível? Porque as raízes da árvore que mantêm ela. Quanto mais profunda é a sua estrutura, quanto mais real é a sua cura, a coragem que você carrega, a correção com maturidade, a convicção, mais você desenvolverá o seu propósito, a sua vida com paz, progresso e prosperidade. Mas para isso acontecer, indiferente da estação, porque a palavra diz que mesmo na seca frutificará
Como assim uma árvore na seca frutificará? Quer dizer que a árvore tem raízes profundas e ela vai naqueles ribeiros, naqueles lençóis de água, que é o mais profundo do solo que ninguém está vendo, mas ali tem vida, ali tem nutrientes, ali tem o que você precisa. E é tão incrível que a palavra diz que o nosso coração é enganoso acima de qualquer outra coisa. Muitas das vezes, mulheres, você fala, não, mas eu honro ao Senhor, eu temo ao Senhor, eu amo ao Senhor. Amar ao Senhor é diferente de temer ao Senhor. Muitas das vezes nós amamos e conhecemos o Senhor, mas de fato tememos e amamos Ele, não só de sentimento, mas de comprometimento, quando cada vez mais a gente escolhe se apegar a Ele, ao coração dEle, conhecer a palavra dEle e deixar que a palavra dEle reja, lidere a minha e a sua vida, a minha e as suas decisões. E a palavra diz que é o Senhor, Ele conhece seu coração. Ele conhece aquilo que ninguém conhece, Ele vê aquilo que ninguém vê, Ele sabe do menor ao maior, a preocupação com casa, filho, marido, profissão, carreira. O Senhor sabe o que você precisa. E a palavra diz que aqueles que escolhem confiar, realmente confiar, confiança de temer, e o temor do Senhor, que é gerado também no lugar de amor, um lugar que eu amo, eu temo, eu obedeço, eu ouço as palavras dele, eu me baseio nisso, eu vivo nisso. E nesse lugar há uma recompensa. Mulher, nesse dia o meu convite para você, o convite da palavra, primeiro examine o seu coração, de quem de fato você confia, conhecer ao Senhor, não é simplesmente saber que Ele morreu por nós e sim nos perdoou do nosso pecado e somos salvos, glória a Deus por isso, mas tem muito mais. Há uma jornada de crescimento, de maturidade, de profundidade, de alinhamento, de cada vez mais Cristo ser formado em mim e em você. De cada vez mais Ele revelar de fato as motivações do nosso coração e falar, filha, você fala que confia e ama, entrega, mas olha isso daqui. Você controla, você dirige. Eu tenho mais para você, escolha florescer e frutificar, porque você confia em mim, na minha palavra, porque você conhece a minha palavra, você recebe a minha palavra, você obedece a minha palavra, você guarda a minha palavra e você frutifica na minha palavra. Eu oro para que nesse dia essa palavra traga calento no seu coração, traga alívio, traga encorajamento. Você não precisa, se tem alguma área da sua vida, examine, tem alguma área da minha vida que não está frutificando. Por que será que não está frutificando? Será que eu estou baseando essa área da minha vida na palavra do Senhor ou estou confiando em mim mesma? Eu oro para que nesse dia o Senhor continue ministrando no seu coração, escolha frutificar, confiando no Senhor, não em si mesma e não naqueles que estão ao seu redor. Deus te abençoe. Até a próxima.